Nós temos aqui os Granzotti, o José Carlos Granzotti, especialista em prestação de contas, funcionário da Câmara Municipal de Franca, velho amigo, filho do saudoso vereador, veterano por grandes legislaturas, o vereador José Granzotti, que ficou na história de Franca, e o doutor Tiago Granzotti, que é advogado, especialista em direito eleitoral e prestação de contas. O tema que eles abordaram no Congresso do Coman foi as novas regras para a prestação de contas partidárias e eleitorais. Vamos começar com o doutor Tiago. Que análise o senhor faz dessa explanação que o senhor acabou de fazer para o público específico dos vereadores com relação, e prefeitos também, com relação à prestação de contas? Bom, a gente percebe, Hélio, boa tarde primeiramente, a gente percebe que o pessoal, eles ainda estão se atentando a isso, mas já estão com um pouco mais de atenção nesse sentido, porque a responsabilização por irregularidades na prestação de contas, hoje em dia pode atingir sim os diretores partidários, que na realidade na nossa região a gente percebe que normalmente os dirigentes são detentores de mandato, tanto o prefeito como o vereador. Às vezes ele é o único vereador do partido e ele acaba tendo a direção partidária. E se ele não tem a direção partidária, ele se torna interessado porque o partido não pode ser alvo de uma investigação por eventual despesa não contabilizada, porque politicamente pode ser atingido por isso. Então a gente percebe que o pessoal hoje em dia, com esse dispositivo que a gente tem hoje em dia, que foi baixada uma resolução, o pessoal está atento a isso, e a gente sabe que a Justiça Eleitoral agora tende a fiscalizar com mais afinco isso, dado a vários acontecimentos que a gente percebe hoje. Então a prestação de conta eleitoral hoje ela tem uma importância muito grande politicamente e eleitoralmente falando, no cotidiano e na eleição também. Muito bem. Bom, o Zé Carlos Granzotti, o Granza, a gente sabe que o Granza faz um trabalho assim, bem antes da eleição, né, Granzotti? É muito importante que os candidatos saibam disso, que é preciso ter a orientação antes de fazer a sua prestação de contas, para depois o Granzotti não ter que fazer mágica, né? Boa tarde. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, telespectadores. Foi editada agora, no final do ano, Hélio, uma nova regra. Não que seria uma nova regra, mas o TSE regulamentou o capítulo 3 da Lei 9.096, que fala sobre prestação de contas dos partidários, que atinge em todos os níveis, nacional, estadual e municipal, diretórios e comissões provisórias. E essa resolução ela é muito assim, muito rígida, né? Porque o que ocorria antes, os dirigentes, como disse o doutor Tiago, eles não davam muita importância à prestação de conta. Por quê? Porque não tinha, a única sanção que havia era só você não tinha o partido que não apresentasse conta ou tivesse conta rejeitado, perdia a cota do fundo partidário. E os municípios, você sabe disso, você já foi vereador, você está também no meio político e sabe dessas informações, que não tendo nenhum município de pequeno porte ou grande porte recebe o fundo partidário. Então eles não tinham muita preocupação com essa prestação de conta. Hoje essa regra está mudando. Com essa nova resolução e com a orientação técnica que regulamenta a resolução, ela diz que todos os partidos são obrigados a fazer a prestação de conta. Caso isso não ocorra, o partido ou o diretório ou a comissão provisória que não apresentar, ela vai ficar inadimplente perante o TSE. E o que seria isso? O diretório, os seus membros sendo declarados inadimplente, a direção vai ser suspensa. Aquela certidão que é disposta no TSE, ela vai ser suspensa. E, consequentemente, quando eles forem tentar fazer uma convenção para lançar candidato, não vai poder, porque o partido naquele município não está inativo até eles regularizar a situação. Então nós estamos preocupados com isso, nós estamos assim fazendo uma cruzada
né, com os partidos, com o Coman, que graças assim nos deu essa oportunidade de falar para alguns dirigentes partidários sobre essa nova função e nessa nova obrigação que eles têm, e também com responsabilidade junto à Receita Federal, que a Receita Federal agora vai tratar eles de forma como um ente privado. Então todas as obrigações de um ente privado, de uma empresa privada, eles vão ter que fazer, que é a RAIS, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, DIRF, tudo isso. E antigamente eles não faziam isso. E quem não fizer vai ter, você sabe, é uma multa de R$500 por dia, por mês, né, sobre isso aí. Bem, muito interessante essa questão do cara passar a ser taxado, né, se não prestar conta, como um sonegador e, portanto, sujeito às penalidades que todo sonegador pode ter. Agora, doutor Tiago, um detalhe interessante, certamente o senhor está acompanhando, a questão do financiamento das campanhas. Qual é, o senhor que é especialista, que lida com isso em toda a eleição, qual é a sua visão sobre o sistema ideal do financiamento das campanhas? É público, privado, limitado? Qual seria, para a cultura brasileira, cultura política brasileira, qual seria o regime ideal, na sua opinião? Bom, Hélio, muito legal essa pergunta. Muito legal e muito importante. Por quê? Na minha visão, hoje em dia a gente tem um financiamento misto. Ele é parte público e parte privado. Na minha visão, ele deveria continuar misto, menos aporte de recurso público, tirar o aporte de recurso de pessoa jurídica, porque, querendo ou não, interfere sim, e também baratear a campanha. Na minha visão, isso ajudaria bastante, porque a nossa não é a nossa cultura, a cultura política até mundial, porque nos Estados Unidos a gente percebe que é muito assim também. O pessoal coloca dinheiro, depois cobra lá na frente, ou então coloca dinheiro em troca de outras coisas. Então, na minha visão, assim, é um assunto que deve ser debatido. Eu não tenho opinião totalmente fechada, mas eu tendo a ter essa opinião de pessoa jurídica, de empresas, no caso, não doarem. Que hoje em dia é uma tendência, assim, como eu falei na palestra, a tendência não é que elas sejam proibidas, mas a tendência é que elas doem cada vez menos pelo contexto que a gente está tendo aí em nível nacional do problema que a gente teve aí. E quando você fala sobre a questão de baratear a campanha, eu me lembro aqui de um candidato de uma cidade pequena aqui, não vou dizer qual, mas ele, após a campanha, ele foi colocar na ponta do lápis lá e falou assim, olha, cada voto, na minha cidade, cada voto saiu em média 850 a R$1.000, quer dizer, é muito caro um voto, né? Aliás, o voto não deveria custar nada na realidade, né, doutor? Justamente, campanha eleitoral hoje em dia, para presidente principalmente, né, na casa dos milhões e o dinheiro é que manda. Quem tiver mais dinheiro, os três primeiros foram os três que mais gastaram. Então, às vezes, não é o ideal. Eu não vejo como ideal, pelo menos. E o dinheiro tem que sair de algum lugar, né? E na maioria das vezes, ou quase totalmente, sai da gente. E não existe almoço grátis. Quem dá o dinheiro quer alguma coisa em troca, querendo ou não. Tá certo. Eu quero agradecer ao doutor Tiago Granzotti, ao José Carlos Granzotti. Obrigado pela presença aqui, viu, Zé? E parabéns pelo trabalho que eu sei que você realiza há muitas eleições. Pessoal, já tem você como referência pelo trabalho sério, pelo trabalho criterioso que você realiza, sempre conseguindo que a Justiça Eleitoral aprove a prestação de contas. Isso é uma credibilidade importante para quem trabalha num ramo tão difícil, espinhoso e desacreditado como é a política. Obrigado, Zé. Eu queria te agradecer, né, pela oportunidade da gente estar aqui conversando com você. A gente sabe também da sua importância e o respeito que todos têm, não só pelo Hélio Rodrigues, que foi vereador, mas como o Hélio Rodrigues, que tem um trabalho na área de repórter, de entrevistas, e você também é uma pessoa muito importante e na área política, né, que você presta também serviço, a gente sabe disso, e da sua competência, né, nessa área, e nós somos competentes naquilo que a gente gosta de fazer, né, nós gostamos de fazer, é uma coisa que nos faz bem e é uma responsabilidade que eu gosto de ter, de poder servir aqueles que nos confiam. Tá? Muito obrigado aí pela atenção
por tudo. Um abraço para você e para a sua Valeu, Zé. Valeu. Obrigado, até mais. Doutor, obrigado pela presença, viu? E conte sempre com a gente aí para divulgar as orientações necessárias para candidatos a vereador, a vice-prefeito, a prefeito, a deputado, que precisam aprender a fazer a coisa corretamente para não ter problema lá na frente. Queria agradecer, Hélio, é uma honra dar entrevista para você. A gente sabe de toda a sua história na comunicação de Franca. E eu costumo dizer, o preventivo, além dele ser mais fácil, ele fica mais barato. Então, eu agradeço a divulgação, que se você puder dar para a gente aí, para a gente trabalhar o preventivo na orientação de todos os políticos e candidatos da região aí. A gente tem trabalho para comprovar aí. Muito bem, eu conversei aqui na sala de visitas da Edidata com o José Carlos Granzotti e o Dr. Tiago Granzotti, que são especialistas em prestação de contas de campanhas políticas e têm um serviço prestado a praticamente todos os municípios da nossa grande região. Nós voltamos daqui a pouco com mais entrevistas aqui na sala de visitas da Edidata, no Congresso do Coman, consórcio dos municípios da Alta Mogiana.